Em junho de 1967, o Oriente Médio foi lançado em um conflito que duraria apenas 6 dias, mas suas consequências atravessariam gerações. A Guerra dos 6 Dias não foi apenas uma guerra. Ela redefiniu fronteiras, aprofundou rivalidades históricas e lançou novas sombras sobre uma região já marcada pela instabilidade. Para compreender os conflitos que ainda hoje moldam o Oriente Médio, é necessário retornar a esse breve, porém decisivo, momento da história contemporânea. Nos Sombras da Civilização, analisamos não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, e quais marcas jamais foram apagadas. Em 1948, a partir desse momento, o Oriente Médio passou a viver sob tensão constante. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 terminou com a derrota das nações árabes vizinhas e com o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, no Egito, na Síria e na Jordânia. A derrota foi encarada como uma humilhação histórica. O ressentimento acumulado transformou-se em desejo de revanche. Durante as décadas seguintes, o conflito árabe-israelense tornou-se permanente, alimentado por disputas territoriais, ataques de fronteira e crises diplomáticas sucessivas. Ao mesmo tempo, o Oriente Médio passou a integrar o tabuleiro da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam influência política e militar na região, ampliando ainda mais a instabilidade. Foi nesse cenário que emergiu o nacionalismo árabe, liderado por Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito. Nasser defendia a união do mundo árabe contra Israel e contra a presença ocidental. Em maio de 1967, a tensão atingiu seu ponto máximo. O Egito exigiu a retirada das forças de paz da ONU da Península do Sinai. Essa região separava os exércitos egípcio e israelense. Pouco depois, Nasser anunciou o bloqueio do Estreito de Tirã. Navios israelenses foram impedidos de acessar o Mar Vermelho. Para Israel, esse bloqueio representava uma declaração de guerra. Ao mesmo tempo, Egito, Síria e Jordânia firmaram alianças militares. Tropas foram concentradas ao redor das fronteiras israelenses. Israel estava cercado. E diante de uma decisão crucial: esperar o ataque ou agir primeiro. Na madrugada de 5 de junho de 1967, Israel decidiu agir. Teve início a Operação Focus. Em um ataque aéreo surpresa, a Força Aérea Israelense atingiu bases militares egípcias. A maioria dos aviões ainda estava no solo. Em poucas horas, grande parte da aviação do Egito foi destruída. A superioridade aérea estava garantida. Esse ataque inicial definiu o rumo da guerra. Sem controle dos céus, os exércitos árabes perderam capacidade de reação. A partir daquele momento, o conflito avançaria com velocidade surpreendente. No sul, as forças israelenses avançaram rapidamente pela península do Sinai. As tropas egípcias foram derrotadas em poucos dias, muitas em retirada desorganizada pelo deserto. No leste, os combates se intensificaram na Cisjordânia. A região estava sob controle da Jordânia. Foi nesse contexto que Israel conquistou Jerusalém Oriental. Um evento carregado de significado histórico, político e religioso. Imagens de soldados diante do Muro das Lamentações tornaram-se símbolos permanentes da guerra. Enquanto isso, no norte, Israel voltou-se contra a Síria. Após intensos bombardeios e combates terrestres, as forças israelenses tomaram as colinas de Golã, uma região estratégica, elevada, fundamental para o controle militar da área. Em apenas 6 dias de combate, Israel derrotou 3 países árabes em frentes distintas. A rapidez da vitória surpreendeu o mundo. Israel passou a ocupar a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Seu território foi multiplicado várias vezes. Para Israel, a vitória foi vista como uma garantia de sobrevivência. Para o mundo árabe, foi uma derrota devastadora. Governos foram questionados, lideranças perderam credibilidade, mas o impacto mais duradouro ainda estava por vir. A ocupação dos territórios ocupados intensificou o conflito Israel-Palestina. Novos ciclos de violência, resistência e repressão passaram a definir a região. Em resposta, a ONU aprovou a Resolução 242. Ela defendia a retirada de Israel dos territórios ocupados em troca de paz e reconhecimento.
A resolução, porém, jamais foi plenamente aplicada. O conflito permaneceu, e permanece até hoje. A Guerra dos 6 Dias durou menos de uma semana, mas lançou sombras que atravessam décadas. Nos Sombras da Civilização, acreditamos que compreender o passado é essencial para entender o presente. Se este conteúdo ajudou você a enxergar a história além da superfície, inscreva-se no canal e deixe seu like. Porque na história, as maiores sombras muitas vezes nascem dos eventos mais breves.